Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro dia de vídeo no nosso canal. Eu sou Ives Bittencourt e hoje nós vamos estar falando sobre adoção no mundo. Fique conosco, após a vinheta nós vamos estar retornando, não saia daí. Quero aprender o que devo fazer. Não quero andar de qualquer jeito. Quero fazer o que é direito. Vamos lá. Esse tema de adoção é um tema, talvez vocês estejam me perguntando por que foi um tema escolhido para ser o primeiro tema do canal. Nós estamos muito felizes, né, com a inauguração do canal, fizemos um vídeo de inauguração aqui e, na verdade, esse foi um tema escolhido por eu viver na minha vida prática e cotidiana esse tema. Então, por ter passado por muitas situações e por ser advogada, o que me facilitou muito e que me facilita ainda, porque o processo continua em andamento, muitas dúvidas assim, que me cercavam eram um pouco mais esclarecidas do que às vezes a outras pessoas, né? Que não têm um conhecimento jurídico do andamento processual. Hoje nós vamos estar falando sobre adoção no mundo. A adoção é um tema que está em alta. Nós temos visto aí vários casais, várias pessoas famosas, várias pessoas que são influentes, né? E que adotaram crianças e que falam sobre adoção, que levantam essa bandeira. Então tem sido hoje muito trabalhado sobre esse tema e nós vamos estar tentando abordar sobre a adoção no mundo. Bem, hoje nós estamos falando sobre o Brasil especificamente. Nós temos regras e legislação que norteiam cada país. Então nunca nenhum país, na verdade nenhum estado ou município, isso já vai mudar. Você que de repente é adotante ou tem a pretensão, quando você iniciar esse processo você vai verificar isso, que dependendo de comarca para comarca já há diferenças em relação à burocracia, em relação a pedidos de documentações, quem dirá no mundo. Então, em relação ao mundo, né? Existe um ordenamento jurídico, existem situações históricas, existem situações trágicas que acabam fazendo modificar como essa forma de adoção vai acontecer. Aqui nós vamos estar falando sobre alguns tipos de dificuldades ou de facilidades que existem em alguns países em relação à adoção. No Brasil, em específico, nós temos uma legislação ainda muito rígida em relação à adoção, por mais que se fale que está existindo uma facilitação em relação a esse processo, o processo ainda é muito burocrático, ele ainda atinge muitas etapas, então ter ansiedade dentro desse processo de adoção no nosso país não é um bom começo, porque o processo, de fato, ele é moroso, lento, dificilmente as pessoas vão conseguir adotar, a não ser em alguns casos muito específicos, de uma forma muito rápida. O adotante, a pessoa que tem na mentalidade a questão da adoção, ela precisa, de primeiro ponto, tirar qualquer ansiedade do seu coração, entender que é um processo, entender que vão ter etapas a serem cumpridas e que é importante que a sua vida não gire somente em torno disso. Isso é um fator que acaba gerando, às vezes, nas pessoas quadros severos de ansiedade e até mesmo a desistência em relação à adoção. Então, se você é um adotante, se você tem na sua mente, ou se você já está no processo ou pretende iniciar um processo de adoção, o primeiro conselho que eu dou para você é que você não gire, não tome a sua vida, não torne a sua vida somente em função disso. Que tudo que você faz, que todos os demais afazeres aconteçam de forma normal na sua vida, porque você vai perceber que vão ter etapas e se você se voltar somente para esse processo, você realmente vai se desgastar muito.
a gente vai ver que existem países que têm regras de adoção um pouco menos exigentes, né? Nós temos países passando por guerras, pobreza de uma forma exacerbada, tragédias, grandes catástrofes. E aí a gente enxerga que o quê? Muitas pessoas morrem e às vezes crianças sobrevivem a essas tragédias, a essas guerras, a essa pobreza extrema e ficam órfãos, né? Então não há dentro daquele país, até por conta da pobreza que existe ali, pessoas que sejam capazes a adotar essas crianças, porque elas vivem no mesmo processo do que aquelas pessoas que morreram. Então, geralmente você vai enxergar nesses países uma facilidade maior para a adoção. Falando sobre alguns países do mundo, a gente vê aí que na China existe um número grande de crianças a serem adotadas, porque a China, pela sua questão territorial, né, de ter pouco espaço, que a gente não vê muito aqui no Brasil, que tem áreas muito extensas, eles acabaram adotando, enfatizando muito a política do filho único. Então, quando as pessoas têm mais de um filho, quando adolescentes engravidam ou casais acabam tendo mais de um filho, geralmente acontece o abandono de algumas crianças e essas crianças não são adotadas por outros casais chineses, porque também tem na sua mentalidade a cultura do filho único. Então essa criança fica disponível para adoção. Nós vemos também que muito dentro desse universo muitas coisas acontecem sem que a gente tenha um conhecimento muito claro, sem que isso seja muito noticiado. Existe todo um mercado negro envolvido em relação à adoção, em relação a crianças em alguns países para adoção. Muitas crianças são colocadas para adoção para elas simplesmente trabalharem, para elas serem colocadas para prestações de serviço. Então, às vezes, crianças que são maiores, que não estão muito no perfil dos adotantes, crianças de 10 anos, crianças de 11 anos, no qual se enxerga uma potencial mão de obra e aí casais se colocam como adotantes, mas com a finalidade exclusiva de explorar essas crianças. Então, é muito triste tudo isso, né? Não é tão simples, às vezes não é um universo tão romântico como a gente que entra nesse mundo pensa ser, né? Muitas coisas acontecem pelo mundo em relação a esse tema da adoção. Quando nós vamos falar em relação à Argentina e ao Chile, o tempo em que viveram, em que passaram pela ditadura, muitas crianças foram tiradas dos seus pais e depois, posteriormente, colocadas para adoção. Na Austrália, na década de 50, de 60, 70, as crianças eram tiradas das mães adolescentes que engravidavam, elas eram obrigadas a entregar os seus filhos em adoção, porque era entendido que essas meninas não tinham condições de criar os seus filhos, e mesmo que elas desejassem criar os seus filhos, não era dado a elas esse direito. E aí a gente fica pensando, e a criança? Como que fica a criança nesse universo? Olhando o mundo de adotante, às vezes participando de alguns grupos de apoio à adoção, a gente escuta alguns relatos, alguns depoimentos, onde as pessoas elas entram para esse universo para elas saciarem um desejo exclusivo delas. E pouco se enxerga em relação também à criança, aos interesses dessa criança, aos direitos dessas crianças. Então, de fato, a gente precisa se cercar desse cuidado. Você que tem na sua mentalidade adotar uma criança, você precisa, antes de tudo isso, primeiro entender o que te leva a isso, sabe? Por que você deseja adotar uma criança? Geralmente são pessoas que, por algum problema de saúde, não puderam engravidar. Outras pessoas não, têm filhos biológicos e mesmo assim resolveram adotar. Outros enxergam como sendo uma possibilidade de fazer uma caridade a alguém, o que não é. Então o propósito, na verdade, o objetivo sobre a adoção, a intenção da adoção precisa ser algo muito esclarecido na sua cabeça. Adotar uma criança é trazer para o seio da sua família uma pessoa que vai
vai integrar a sua família, que ela vai fazer parte, que vai se tornar filho sem qualquer distinção de um filho biológico. E se você não tem filhos ainda, essa criança, muito mais do que talvez você pense que você vai estar adotando e que você vai estar ajudando uma criança, essa criança vai fazer com que você se torne pai, fazer com que você se torne mãe. Então, na verdade, quem talvez está fazendo uma caridade para quem aí, né? Muitos casais com sonhos de terem filhos e conseguem essa oportunidade, se tornam pais e mães, porque aquela criança os adota como pais. E a essa criança é dado todo o direito de um filho. Eu adotei 3 crianças, na verdade, eu e meu esposo, quando nós namorávamos. Nós temos 14 anos de casado. E quando nós namorávamos, nós já falávamos em relação à adoção. Então, na verdade, quando eu era solteira ainda, nem namorava com meu esposo, eu já tinha na minha cabeça a ideia da adoção. Sempre desejei, sempre quis ter um filho adotivo. E aí, no curso do casamento, alguns anos tentando a gravidez, eu fazendo vários exames, tudo mais, tal, a gente não conseguiu engravidar pelo método natural, né? E aí o meu esposo fez um exame e verificou e identificou lá que ele tinha um problema de fertilidade e que a gente não conseguiria ter filhos pela via natural, né? E aí aquilo que já era desejo do nosso coração desde a época do nosso namoro acabou se tornando numa realidade que nós começaríamos a colocar em prática. E eu me lembro que quando a gente falou sobre o nosso desejo de adoção, que a gente externou para alguns amigos, para conhecidos, para a nossa família, algumas pessoas chegaram até nós e falaram assim: nossa, que gesto bonito de vocês. São muitas crianças, né, precisando de pais, e é muito legal ver casais fazendo essa caridade. Eu falei: não, olha só, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero fazer caridade a alguma criança. Eu quero ser mãe, meu esposo quer ser pai, e isso só vai acontecer se a gente tiver um filho. E se esse filho não veio pelo método natural, nós estamos nos utilizando do meio da adoção. Então, assim, você provavelmente vai ouvir muito isso. Se você está com intenção de adoção, muito provavelmente você vai ouvir das pessoas, e não que elas falem por maldade, mas é uma cultura que existe em relação à adoção de que está sendo feito um ato de caridade. A gente já vê que a adoção ela acontece há muito tempo. Desde a época da Bíblia, a gente vê a história de Moisés, onde Moisés ele é adotado pela filha de Faraó. A gente vê lá o Código de Hammurabi já fazendo legislações em relação na Babilônia, em relação à adoção no ano de 1728. Então a adoção é muito antiga. A adoção é muito antiga. Antes de Cristo já se falava sobre a adoção. Só que nos dias atuais, essa bandeira tem sido mais levantada. E nós temos cada vez mais casais entrando para filas de adoção, se habilitando dentro desse processo, e cada vez mais as filas crescendo, pessoas esperando pelos seus filhos adotivos. O engraçado é que quando nós vamos olhar para os dados da Unicef, para os dados de alguns órgãos que fazem essas pesquisas, nós vamos ver que existem 17,8 milhões de crianças espalhadas pelo mundo que estão aptas para a adoção. E a gente enxerga que o número de adotantes que existem é bem menor do que esse número de crianças que estão aptas para a adoção, que estão liberadas para uma adoção. E por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem? Se existem crianças, por que há uma fila de espera tão grande? Por que as pessoas esperam, às vezes, quando você vai entrar em grupos de adoção, você vê pessoas falando: olha, eu já estou cansada de esperar, eu já estou quase desistindo de esperar, porque eu já estou há 5 anos, eu já estou há 6 anos, eu já estou há 7 anos na fila e até hoje eu não consegui encontrar o meu filho. Até hoje não recebi a famosa ligação, né, para falar em relação à liberação
de uma criança, né, de que chegou o momento de você conhecer o seu filho. Por que tantas pessoas esperam? Quando nós vamos falar em relação a dados do Brasil, nós temos pesquisas que mostram que existem aproximadamente 9.418 crianças que estão aptas para adoção. E quando nós vamos ver a fila de espera do CNA, né, o Cadastro Nacional de Adoção, existem 45.758 pessoas que estão se habilitando a serem adotantes. Ou seja, são aquelas pessoas que se inscreveram, que passaram pelo processo de habilitação e que estão habilitadas a adotar crianças. Ora, se a gente vê esses números, a gente enxerga que está existindo uma discrepância muito grande. Existe quase 5 vezes mais números de adotantes do que crianças para serem adotadas. E por que isso acontece? Isso está muito ligado ao perfil, né? Isso está muito correlacionado ao perfil e nós vamos estar depois no nosso próximo vídeo falando em relação a isso. Na verdade, aqui nós não estamos falando para você que você precisa modificar o seu perfil ou tudo aquilo que você pensou em relação a filho, tal, tudo mais, para que você seja agraciado, né, com a dádiva de ser pai, ser mãe mais rápido, porque na verdade cada um sabe dos seus sonhos, cada um sabe dos seus planejamentos, mas a intenção nossa nesse canal é de despertar você, é de abrir os seus olhos para uma realidade que talvez você não conheça, para uma realidade que talvez ainda não tenha sido apresentada a você. Infelizmente, hoje, muitos adotantes brasileiros se recusam, dentro do seu cadastro, dentro do seu perfil que traçam, a adotar crianças negras. Enquanto nós temos, em relação às crianças que estão disponibilizadas para a adoção, a maior parte são pardas ou negras. Então, assim, existe muita coisa ainda nesse cenário da adoção que precisa ser desmistificada. Existe muita coisa que precisa na mentalidade ainda do mundo, mas falando da nossa realidade, do brasileiro, de ser desmistificado, sabe? Alguns preconceitos em relação a doenças, preconceitos de inúmeros casos que nós vamos estar tentando trabalhar em cada vídeo que nós formos fazer, ok? Eu convido você a estar curtindo o nosso canal, estar se inscrevendo no nosso canal, fazer direito. Eu tenho certeza que essa série vai ser muito útil a você. Nós vamos estar tentando tirar todas as dúvidas possíveis. E se você tem dica de algum tema a ser trabalhado em relação à adoção, que você tenha dúvida, que você gostaria de ter mais esclarecimento, nos escreva, coloque lá nos comentários que nós vamos estar lendo e tentando dar atenção a isso. Para a gente estar finalizando, eu vou ler o livro de Jó, no capítulo 34:4, que diz assim: o que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. E a intenção da gente é exatamente dessa forma, fazer direito, fazer dentro daquilo que são os preceitos morais, sabe? Fazer observando a legislação. E eu quero estar batendo esse papo com você. Vão ter muitas outras séries ainda, mas em específico essa da adoção, com certeza vão ser várias semanas e nós vamos estar aqui destrinchando, nós vamos estar tentando abordar todos os assuntos que nós pudermos falar em relação à adoção. Fique ligadinho com a gente, convide amigos. Se você conhece alguém que está nesse processo ou que deseja adotar, indique o canal, se inscreva no canal para você estar recebendo as notificações de cada vídeo que for aparecer. Os nossos vídeos sempre serão carregados na quarta-feira, às 14 horas da tarde, nós vamos estar carregando os nossos vídeos. Então, se Deus permitir, todas as quartas-feiras você terá um vídeo novo falando sobre, agora nessa nossa primeira série, adoção. Um beijão para você, fique nos acompanhando e até o próximo vídeo.